Nosso tema agora é o seguinte: os Estados Unidos planejam estabelecer uma base permanente da CIA, é um dos principais serviços secretos americanos, na Venezuela. Essa ação, ou essa proposta de ação, ocorre exatamente na esteira da captura do ditador Nicolás Maduro, levado para Nova York, onde ele vai ser julgado sob a acusação de tráfico internacional de drogas. Acompanhe. Segundo diversas fontes familiarizadas com o plano, a CIA trabalha para estabelecer uma presença permanente dos Estados Unidos na Venezuela, liderando os planos do governo Donald Trump de exercer influência sobre o futuro do país. A discussão é sobre como será a presença americana na Venezuela a curto e a longo prazo. Embora no futuro o Departamento de Estado deva assumir o papel de principal representante diplomático, os Estados Unidos já querem implementar uma espécie de escritório da CIA no país, acrescentaram as fontes. O papel da agência é visto como fundamental neste primeiro momento devido à transição política em curso e do cenário ainda instável depois da queda de Nicolás Maduro, ou seja, antes da abertura de uma embaixada oficial, ideia em avaliação pela gestão Trump, os americanos devem atuar a partir de uma estrutura operacional da CIA, em modelo semelhante ao adotado pela agência na Ucrânia. A estratégia permitiria o início de contatos informais com diferentes membros do regime venezuelano e da oposição, além de mapear figuras que possam representar potencial ameaça aos planos de Washington. Já há uma aproximação pública nesse sentido. No último dia 15, o diretor da CIA, John Ratcliffe, foi o primeiro funcionário do governo a visitar a Venezuela depois da operação contra Maduro, se reunindo com a presidente interina Delcy Rodrigues e líderes militares. De acordo com outra fonte familiarizada com as discussões, a CIA será responsável por repassar a autoridades venezuelanas informações relevantes relacionadas a países considerados adversários, como China, Rússia e o Irã. Procurada, a CIA se recusou a comentar a reportagem da CNN. Conosco agora nesse segmento, Carlos Gustavo Pódio, especialista em política dos Estados Unidos, professor de ciência política no Berea College, em Kentucky, de onde ele está participando remotamente. Pódio, obrigado por estar conosco. Boa noite. Obrigado, William. Boa noite a quem nos assiste. Deixa eu começar por você já, Pódio. Nós estamos... Quem sabe a gente acaba inaugurando uma sessão aqui no WW chamada Eu Jamais Pensei Que Ia Ver Isso. É o regime chavista abrigando, a reportagem dos nossos colegas da CNN Internacional é super séria, é apurada com rigor, é a marca, né? Tratamos de fatos, é um fato. Eles vão estabelecer uma base da CIA no meio do regime chavista. Vai dar certo isso? Pois é, William, ainda mais se a gente levar em consideração as memórias históricas que a CIA traz quando se fala de América Latina como um todo, né? Eu acho que tem aí uma tensão que em algum momento vai ter que ser resolvida, né? Nós temos um governo Trump que tem afirmado que controla a Venezuela, que vai controlar, que vai governar ou administrar a Venezuela, falando agora ou circulando a hipótese de você ter um escritório da CIA, né? A CIA tem bases em muitos outros países, só não é algo tão aberto, né, e articulado desta forma. Normalmente faz parte da embaixada, faz parte de uma outra estrutura, né? Então nós temos um governo americano dizendo aberto e claramente que vai não apenas controlar a Venezuela, vai instalar uma base na CIA lá. E por outro lado nós temos um governo venezuelano cuja um dos principais aspectos ideológicos é o anti-americanismo, né, que se sustentou nas últimas décadas em grande parte em cima do anti-americanismo. Então você teve até a presidente Delcy Rodrigues esse final de semana tentando mais ou menos dizer que ia dar um basta nesses recados que vinham de Washington, né? Então já há, em certa medida, alguma tensão. Me parece que isto vai, e a tendência que nós vamos observar é um aumento ainda maior dessas contradições, né? De uns Estados Unidos que alega e que quer muito poder depender apenas da Delcy Rodrigues, ou seja, você tem uma mudança de regime que seria feita de forma barata e com custo muito baixo, e por outro lado, qual vai ser o grau de colaboração do novo, né, dessa nova roupagem do chavismo com os Estados Unidos. Eu acho que essa tensão, em algum momento, ela vai ficar mais clara. Às vezes a gente elabora as perguntas com
até no vocabulário que a gente usa um pouco mais, digamos, formal, né? Mas aí não consigo. Quem é que está mais louco, hein? Cara, eu usei a palavra bizarro no Prime, eu nunca tinha usado essa palavra assim. Não é uma palavra que eu gosto, porque é uma palavra meio na moda, meio informal demais, né? É gíria quase já. É, uma gíria, exatamente. Mas, gente, isso é muito bizarro, essa notícia, pelo seguinte, a CIA não opera dessa forma, e nem na Ucrânia. Assim, o que a CIA tem na Ucrânia e tem no mundo inteiro são estações que são apêndices das embaixadas e bases espalhadas pelos países, muitas vezes apêndices dos consulados ou de outros escritórios do governo americano. Não existe essa de eu vou abrir um escritório. A CIA só tem escritório nos Estados Unidos, por definição. A CIA, os Estados Unidos, pertence aos 5 olhos, né? Uma rede que inclui o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia. E não tem escritório da CIA nesses lugares. É lógico que está cheio de agentes da CIA em todos esses lugares, assim como aqui no Brasil, assim como na Venezuela, assim Todos como... os serviços secretos grandes operam assim? Lógico. Agora, falar assim, pessoal, a gente vai aí abrir antes da embaixada, porque a grande questão é essa, a embaixada não está funcionando, então você não tem um anexo para poder colocar a CIA. Entendi, mas isso virar notícia... Eu acho que a única possibilidade é a intenção de deixar claro que os Estados Unidos têm capacidade de estabelecer uma colonização, realmente. Porque só uma colônia que poderia ter um escritório dos serviços secretos da sua matriz colonial, né? É claro que vendo a notícia eles não falam em escritório, eles falam em uma base e tal, mas transformar isso numa notícia, primeiro, dificulta o trabalho da CIA, né? Revelar isso dessa forma é ruim para os operadores ali da CIA, e segundo, é profundamente constrangedor para o regime chavista, né? Quando você observa essas articulações políticas do Trump em relação à Venezuela, que instrumentos você identificaria como eficazes para tentar estabelecer aquilo que o Trump disse que estabeleceu, o controle do país? Pois é, William, o que o Trump diz que estabeleceu é algo que a gente não vê normalmente nas relações internacionais. Ou seja, esse tipo de controle à distância seria uma nova forma de controle. Possível que funcione? É possível que funcione, mas isso demandaria uma presença muito mais forte, constante dos Estados Unidos no Caribe, ou seja, demandaria que a Delcy Rodrigues ou qualquer líder que ocupasse o lugar dela trabalhasse eternamente com uma arma na cabeça. Eu repito, isso é ignorar as dinâmicas internas do regime, né? Uma vez que você tem alguém de fora tentando ditar o que esse regime vai fazer, você está ignorando as dinâmicas internas. E isso é um problema muito grande, né? A gente sabe que é muito difícil você ter controle sobre qualquer país. Os Estados Unidos teve dificuldade de controlar uma série de países mesmo após a invasão e tomar o controle do aparato de Estado de muitos desses países. Imagine você o que é ter este controle à distância. Me parece que, em certa medida, o que a Delcy Rodrigues está fazendo é comprar tempo, né? Ela sabe que o Donald Trump vai ter grandes chances de perder as eleições de meio de mandato em novembro, que reduziria muito o poder do Donald Trump e talvez faça com que o Donald Trump se preocupe mais com questões domésticas. E, por outro lado, ela sabe que o Donald Trump não vai durar para sempre, né? Então, de alguma forma, me parece que esta colaboração dela tem um pouco a ver com ganhar tempo, ou até que o Donald Trump se foque em outro problema, né? Olhe para outro lugar, ou invente alguma outra crise. Mas não me parece que no longo prazo isso tem sustentação. Eu não vejo como isto pode durar no longo prazo, a não ser alguns ganhos de curto prazo. A gente tem visto alguns elementos simbólicos de você libertar prisioneiros, evidentemente só aqueles prisioneiros que te dá algum tipo de benefício diplomático, né? Outros prisioneiros políticos na Venezuela continuam muito bem presos. Então eu não vejo isso como uma política que tende a funcionar no longo prazo, para além do tempo em que talvez este governo venezuelano esteja tentando ganhar tempo com a administração Trump. Esse parecia ser o acordo cínico. Logo nas primeiras horas, logo depois da captura do Maduro, era
olha, eu não estou preocupado, estou assumindo a posição do Trump, eu não estou preocupado se vocês são um regime democrático ou não, estou preocupado com direitos humanos, isso nem passa pela cabeça. Vocês querem continuar mandando do jeito que vocês mandaram? Ok, dá o petróleo para mim, o resto vocês fazem o que vocês quiserem. Está dando certo? Bem, ainda é cedo, né, William, para saber, porque os bilhões de dólares que precisam ser investidos pela indústria do petróleo americana para, né, retirar esse petróleo de lá, da Venezuela, não estão fluindo, né? Houve uma notícia de que a Halliburton estava abrindo umas posições na Venezuela, né? Agora, isso só é notícia porque não tem notícia nenhuma de investimento na Venezuela por parte dos americanos, né? E as empresas estão relutando em fazer esses investimentos pela absoluta falta de segurança jurídica da situação, e elas já têm traumas de terem perdido bilhões de dólares naquele processo de nacionalização de 2007, conduzido pelo Hugo Chávez. Então, por enquanto, a resposta é não. Ele conseguiu confiscar alguns navios petroleiros, né? O Trump disse que eles confiscaram 50 milhões de barris de petróleo. É uma quantidade interessante, provavelmente 50 vezes o que a Venezuela produz por dia. Mas... Pode estar exagerado isso, Lorival. Um navio desses leva 1 milhão, mais ou menos. Pois é. Mas ele não aprendeu 50 navios. Mas de qualquer maneira, os Estados Unidos produzem 13 milhões de barris por dia, né? O erro pode até ser meu, pode ter sido 5 milhões, algo assim. É possível mesmo. Mas, enfim, milhões de barris foram confiscados, com certeza, mas daí isso não tem benefício impactante para a economia americana. Então, por enquanto, está no 0 a 0. Pode, olhando exatamente para a doutrina de segurança nacional americana em relação à América Latina, na qual a Venezuela até aqui teve o seu papel mais destacado. Mas não é o único país a ter a merecer uma atenção tão forte por parte dos Estados Unidos. Se a gente olhar para a América Central, há um interesse enorme, e agora com as eleições para o restante da América do Sul. O que o Marco Rubio está dizendo? William, se você olhar, né, o Departamento de Estado lançou, né, a Estratégia de Segurança Nacional recentemente. Agora, a gente teve essa semana o Pentágono lançando a sua própria estratégia, né? E o segundo capítulo, né, dessa estratégia do Pentágono fala sobre o hemisfério ocidental, né? E, portanto, principalmente a América Latina, né? Isso mostra, de fato, que esta região tem se tornado aí uma prioridade para a administração Trump, né? Eles falam, e no documento oficial eles utilizam a expressão a doutrina Monroe, né? Que seria a doutrina Monroe adaptada pela visão do Donald Trump, né? Então a gente tem claramente isso aí, uma visão de política externa que está muito consolidada dentro do governo Donald Trump. Não há dúvidas nenhuma que o Marco Rubio, que aliás nesse exato momento reúne uma série de papéis dentro do governo Trump, ele não apenas é o secretário de Estado, mas ele também é o assessor de segurança nacional e reúne aí também, concentra em si outras funções, tem tido muita influência nesse sentido, né? E me parece que, você falou do Caribe, falou da América Central, já se fala muito sobre algum tipo de ação em Cuba, Cuba que tem sofrido bastante. Se vocês estavam conversando aí sobre o petróleo que foi capturado pelos Estados Unidos, né? Ainda que isso não tenha um impacto muito grande do ponto de vista econômico, tem um impacto muito grande do ponto de vista dos países que recebiam esse petróleo, como era o caso de Cuba, né, que recebia grande parte do seu petróleo através desse acordo com a Venezuela. Então pode começar a ter aí um processo mais amplo de transformação da região. A gente tem a parte que é mais bizarra, né, para usar a expressão do Lorival, que é, por exemplo, as falas sobre Canadá e Groenlândia, ou seja, sobre a América do Norte, mas quando a gente fala sobre América do Sul, me parece que existe aí pelo menos uma intenção, né, que foi concretizada com essa ação na Venezuela, do governo Donald Trump de se assegurar nessa região de forma mais forte, né? Isto incluiria uma presença militar e uma transformação
de dois países que são aqueles que mais oferecem uma ameaça a essa doutrina, nova doutrina Monroe, né, que são países que são muito abertos a influências de China e Rússia, que é Venezuela e Cuba, né, que são dois países aí que estariam importantes nessa equação. Mas, repito, a grande questão que a gente tem que olhar é qual é a sustentabilidade de longo prazo dessa estratégia, né? Não me parece que exista, nesse momento, um consenso entre formuladores, entre a elite da política externa norte-americana, de que este é o caminho a se tomar, né? Então, é possível que a gente não veja uma continuidade desse tipo de política no longo prazo. Para encerrar, a amizade Lula-Trump é bizarra? William, são 50 milhões, segundo o Trump, de barris. 50 milhões. Mas foram 7 cargueiros. Os petroleiros costumam ter 1 milhão de barris. Então, acho que tem uma conta errada aí. O seu tino, você tem razão. Mas a minha memória também tá boa. A amizade Trump-Lula, ela é, digamos, não é uma amizade de verdade, né? Ela é bizarra. Ela é uma relação de conveniência que tanto o Trump quanto o Lula podem romper por interesses eleitorais.